Então, uma questão um pouco diferente, tá? São 3 ambientes, 3 pacientes diferentes, e todos têm em comum uma coisa, Cândida, tá? Já deixamos claro no começo. A ideia dessa questão é trabalhar um pouco mais sobre quando você trata uma Cândida, quando você não trata uma Cândida, que é uma coisa que às vezes gera dúvida e pode gerar dúvida também na sua prova, tá bom? Exames positivos para Cândida. Primeiro contexto, certo? É um paciente de UTI, paciente que internou por um quadro de abdômen agudo que virou perfurativo, um obstrutivo virou perfurativo por neoplasia de reto, operou, fez uma exploradora, lavou a cavidade, amputou reto e fez colectomia. Teve piora clínica durante os dias seguintes, tá? Em 15 dias teve uma deiscência de anastomose e fez uma infecção de corrente sanguínea, certo? Há 10 dias, nova piora hemodinâmica, foi iniciado meropenem, vancomicina clinicamente e coletadas culturas todas parciais negativas, tá bom? Há 4 dias, iniciado polimixina B, o paciente vinha em curva de piora ainda, mesmo com antibiótico terapia, mero e vanco, e coletadas novas culturas, tá? De dispositivos, o paciente está entubado há 30 dias, sonda nasentérica há 29 dias, sonda vesical de demora 5 dias, foi trocada já, e acesso venoso profundo há 15 dias. Culturas do paciente nós temos prévias, nós temos claras negativas, mas culturas positivas prévias temos uma urina há 10 dias, e para albicans, Candida albicans, e uma secreção traqueal também para albicans, tá bom? Temos então o nosso resultado. Aquela cultura que foi solicitada há 2, 3 dias atrás, sai o resultado, é uma Candida albicans, sem fungigrama. Aí, o objetivo aqui é citar os fatores de risco presentes na história para quadro de candidemia, tá? Primeiro, candidemia cândida em sangue, certo? É dramático, tá? No geral, sempre paciente muito grave. Só que existem alguns fatores de risco mais claros, tá bom? Nosso paciente ele tem alguns. Então, é um paciente com internação prolongada dentro de UTI, paciente com abordagem de trato gastrointestinal, então cirurgia de trato gastrointestinal aumenta o risco de candidemia, tá? Além disso, paciente que faz uso de antibiótico terapia de amplo espectro, nosso paciente é esse paciente, faz uso de antibiótico terapia de amplo espectro. Paciente faz uso de catéter venoso central também. E outros fatores de risco, por exemplo, paciente que já é colonizado, tem alguns sítios colonizados, nosso paciente também tem, ou o paciente faz nutrição parenteral, não é nosso caso, nutrição parenteral, tá bom? Se o procedimento deve ser obrigatoriamente realizado, tem o Cândida, sangue periférico, tem o catéter, tira o catéter, tá bom? Se o catéter é necessário, obviamente você vai passar um novo catéter e depois tirar o catéter, mas mandar a ponta para a cultura porque esse pode ser o foco da candidemia, tá? Pode ser uma pequena um pequeno filme de cândida naquele catéter e eu tenho que tirar o catéter sempre, tá? Além disso, cândida e sangue periférico, paciente grave, candidemia, sempre avaliar fenômenos embólicos. Cândida funciona como Staphylococcus aureus, tá bom? Se funciona como Staphylococcus aureus, no sangue ecocardiograma e fundo de olho, porque isso muda o tempo de tratamento, tá? Se eu tenho uma cândida que fez uma endoftalmite, se eu tenho uma cândida que fez uma endocardite, o tempo de tratamento vai mudar completamente, tá bom? Se não tenho endocardite, se não tenho endoftalmite por cândida, eu trato por 14 dias após a primeira cultura negativa, tá? Comecei o tratamento, vou coletando culturas e quando negativar, eu conto 14 dias, certo? Qual droga deve ser introduzida, tá? A albicans, ela é sensível a fluconazol, tá? Entretanto, nós não usamos num quadro clínico tão dramático assim, tá? Então, nesse caso, vamos usar micafungina, anidulafungina, tá? Porque o quadro é mais dramático. Mas a Candida albicans, ela é sensível, sim, a fluconazol, tá bom? No nosso cenário 2, tá? O paciente está internado no leito de enfermaria, esteve internado dentro da UTI, por um quadro de Covid-19, tá bom? Há 7 dias já não apresentava nenhuma febre, tá? Há 3 dias, entretanto, 2 episódios febris. Começo, só observação. Conduta, muitas vezes, adequada, tá? Observação. Há 2 dias, entretanto, novos episódios sendo optado por iniciar ceftraxona, empiricamente, e coleta de culturas. As culturas parciais negativas, entretanto, eu tenho uma cultura positiva, tá? Que é a urocultura com presença de cândida, tá? Ainda sem espécie definida. A questão é, o que vamos fazer com isso? Tá? Qual é o significado da presença dessa cândida? Primeiro, essa cândida está aí colonizando ou infectando? Vamos voltar? Nossa cândida, ela está na urina, uma urinocultura coletada de uma sonda vesical, o paciente estava sondado ainda, tá? E
mas eu não tenho hematúria, eu não tenho leucostúria, eu tenho apenas a presença de fungos, tá bom? Então, muito provavelmente essa cândida aqui é só realmente polinização. Cândida em sonda vesical de demora é igual a troca de sonda vesical de demora. Não invente tratar, não invente pensar que o problema é a cândida, que é a cândida que está gerando a febre. Esse paciente é um paciente com contexto diferente daquele outro paciente que nós vimos agora há pouco, tá bom? Troca de sonda vesical de demora, trocou a sonda vesical de demora, vai investigar outros focos. Foco suspeito? Vamos investigar. O nosso ainda não foi muito bem definido, tá? Então a origem do foco ainda não definido. Eu sei que um foco não é essa cândida, provavelmente, tá bom? Cenário 3, é um paciente de 45 anos, tá? Consulta ambulatorial. Há 3 meses, sempre em pronto-socorro com quadro de disúria, palaciúria e sensação de não esvaziamento pós-miccional, tá? Trouxe algumas receitas. As receitas mostram que a paciente já fez norfloxacina, já fez fosfomicina e já fez cipro, mas não teve melhora dos sintomas, tá? E traz as consultas solicitadas, as culturas solicitadas aí em idas ao pronto-socorro, tá? Tenho 2 culturas. Cultura há 25 dias. Uma Candida glabrata com uma urina 1 com hematúria e leucostúria. E uma outra cultura há 5 dias, mesmo achado. É a mesma Cândida, tá? Agora estamos falando de um contexto diferente. Estamos falando de uma paciente que tem clínica, estamos falando de uma paciente que tem cultura positiva, 2 culturas positivas em tempos diferentes, que não respondeu a antibiótico terapia, importante também, ou seja, eu tratei o que tinha de bactéria, certo? Não respondeu, continua sintomática, aí sim eu posso pensar em tratamento, porque isso sim pode ser uma infecção de trato urinário por cândida, tá bom? Cistite por cândida, tá bom? Qual tratamento que pode ser instituído? Aqui tem um detalhe, tá? E, inclusive é o detalhe do item 3C, tá? Cândida glabrata, Cândida cruzei e Cândida auris, elas são intrinsecamente resistentes a fluconazol, certo? Aos azólicos, na verdade, todos os azólicos, voriconazol, itraconazol, fluconazol, tá? Nesses casos a gente não vai usar fluconazol, nós vamos usar micafungina, tá bom? Então, se fosse uma albicans, poderia tratar sem problemas aqui com fluconazol, mas não é uma albicans, aqui nós temos uma glabrata, tá? A glabrata ainda tem uma sensibilidade dose dependente, então em alguns casos poderia usar azólico em dose maior, mas isso não é feito dessa forma tão comumente, tá bom? E é isso então, nosso debriefing. Lembrar que várias espécies de cândidas, lembrar de 3 que não são sensíveis a fluconazol: glabrata, cruzei e auris, tá bom? Obrigado.